Graças a Deus. Convido você, nesse instante, para abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Vai ser o texto base da nossa reflexão de hoje. Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 26, desculpa, eu falei Gênesis 2, né? Gênesis 1, do verso 26 ao verso 28. Nós estamos falando desde domingo passado sobre família. Uma das coisas mais importantes da vida a gente considera a família naturalmente, qualquer ser humano. Por mais solitário que ele seja, ele tem dentro dele a importância da família. E esse é o tema que nós temos trabalhado nesses últimos domingos e é o tema que nós vamos trabalhar nos próximos domingos. O texto diz, capítulo 1 de Gênesis, do verso 26 ao 28, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Pai, fala aos nossos corações mais uma vez nessa noite. Ó Deus, tira de nós toda a preocupação, todo o pensamento que não seja agora a Tua palavra. Eu sei que há preocupações, mas as preocupações elas ficarão para o seu momento certo. As nossas preocupações estão entregues em Tuas mãos agora. Ó Deus, permita-nos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. O uso do termo família se tornou, nos últimos tempos, comum em ambientes diferentes, em campos diferentes. Quem não se lembra de 2002, quando na Copa do Mundo lançou-se a família Scolari, em referência ao técnico da seleção brasileira, para dizer que a seleção estava unida. Que a seleção ela estava no mesmo objetivo, ela estava caminhando junta, que ela tinha um propósito claro e que eles não iam se separar para alcançar esse propósito. Havia uma unidade, havia uma vida conjunta. Então chamou-se de família escolar. Em 2014, essa ideia da família renasceu, quando novamente se tornou técnico da seleção. Mas depois do 7-1, morreu. Morreu de novo. Porque por mais que estivessem unidos, é interessante porque a derrota para esse ambiente familiar, ela divide. O conceito de família tem sido aplicado no mundo corporativo. O mundo corporativo tem trabalhado a ideia de que os funcionários de uma empresa são uma família, que eles estão debaixo de um propósito e de um objetivo claro. O conceito de família existe dentro da igreja. Nós somos a família da fé. É uma família, por quê? Porque ela vive em conjunto, ela tem unidade. Como a gente falou aqui no começo do culto, pessoas diferentes que chegaram aqui em tempos diferentes, mas a gente tem uma mesma fé, uma mesma caminhada e buscamos um objetivo: encontrar a Deus, ouvir a voz de Deus, entender quem Deus é, ver buscar meios e caminhos para que Deus se revele a nós. Não da forma que eu acho que tem que ser, não através de uma construção religiosa, mas através de um coração aberto, de um coração contrito, porque um coração contrito Deus não rejeita. Nós somos uma família.
O conceito de família ele é aplicado hoje em vários ambientes, com conotações diferentes. E de repente a gente não dá conta do que realmente é uma família, qual que é o significado da família. Apesar dessa palavra já ter se tornado comum, as perguntas que a gente precisa fazer é justamente essa: o que é uma família? Quais os impactos da família na vida de uma pessoa? Quais as bênçãos e desafios ligados à vida familiar? E é interessante porque na Bíblia a gente vê muitos personagens e muitas famílias. E a gente percebe que há conflitos familiares em toda a Bíblia. Você pega a vida de Abraão. Abraão tem a crise de Sara e Agar, porque Abraão tinha sua esposa Sara, teve um filho com Agar, depois ela tem um filho, aí os dois filhos ficam disputando o amor do pai, e daqui a pouco as duas estão disputando, até que Sara se cansa e fala: ou ela vai embora ou eu vou embora. Aí Abraão tem que mandar Agar para fora de casa. Conflitos. Aí Isaac casa com Rebeca, e ali ele tem filhos com Rebeca. E tem Jacó e Esaú. E Jacó e Esaú vivem aquele conflito que a gente falou sobre isso nos domingos anteriores. O conflito de Jacó e Esaú, ele lembra muito os conflitos familiares que nós temos com nossos irmãos. As lutas, as diferenças. Depois tem José. Aí José lembra mais ainda, porque José, ele mostra que você tem os mesmos sentimentos que os irmãos de José tinham por José. São sentimentos comuns. Jacó queria tomar o lugar de Esaú. Quando você olha para José, todos os irmãos querem tomar o lugar de José. E ficam brigando por causa de quem? Do amor do pai. Porque o pai amava mais a José do que os outros irmãos. E aí fica aquela disputa terrível, até que os irmãos decidem vender José. Talvez você não tenha vendido seu irmão, mas que deu uma vontade de Deus, não deu não? Em algum momento da vida você teve um desejo, uma vontade de vender um irmão? Quem está com o irmão aqui é melhor não concordar. Né? Mas em algum momento um convite dá uma vontade de vender? Eu tenho certeza que meus irmãos tiveram vontade de me vender um dia. Eu sou o irmão mais novo. Olharam para mim e falaram assim: podia vender esse menino aqui, quem sabe dava um dinheirinho ainda para nós. São sentimentos, crises familiares. E quais as bênçãos e desafios ligados à família? Porque de repente a gente vê que família é tudo, e a família permanece. A gente vai ver que Jacó, ele viveu longe da terra dele, mas a angústia familiar estava dentro dele, até o dia que ele foi lá e se reconciliou com seu irmão. Aí as coisas se resolveram na vida dele. Então hoje nós vamos construir algumas bases importantes para a construção, ou aliás, para um entendimento de uma melhor experiência familiar. Para que a gente possa experimentar uma melhor experiência familiar, uma relação familiar. Eu sei que você tem ali, eu não sei quem tem irmão ou irmã aqui, mas tem os seus conflitos. Conflito com o pai, conflito com mãe, conflito com o cônjuge, conflito com os filhos. Então eu quero trazer aqui algumas ideias que esse texto nos propõe para que a gente olhe para a nossa família e reflita na nossa experiência familiar. Então, o primeiro fundamento sobre família que eu quero compartilhar é o seguinte: a família é o meio pelo qual você veio à existência. Presta atenção. Família é o meio pelo qual você veio à existência. Quando a gente olha para o texto, eu não sei se você parou, mas o verso 28 diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem toda a terra. Multipliquem-se, tenham filhos. É através de vocês que os filhos virão. Todos nós, preste atenção nisso, todos nós somos fruto de uma triangulação. Freud trabalha muito isso. Freud estudou todas as relações e ele chegou a essa conclusão: todos nós somos frutos de uma triangulação. E se essa triangulação não for bem feita, neuroses, comportamentos ruins podem se estabelecer. Quem que forma essa triangulação? Você, seu pai e sua mãe. Com exceção a Jesus Cristo, ninguém nasceu sem essa triangulação. Porque quando você vê na palavra, Jesus, ele veio de outra triangulação. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo.
Por quê? Por causa do pecado. Se fosse a partir de José, já ia nascer em pecado. Porque a Bíblia diz que uma criança ela é gerada em iniquidade, é o que diz o salmista. Em iniquidade eu fui gerado pela minha mãe. Eu sempre brinco com isso, mas aquela criancinha bonitinha que só mama, não faz nada, é um pecadorzinho. Ele só mama, não fala mal de ninguém, já é um pecador. Porque o pecado está na sua natureza. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que todos nós somos gerados em iniquidade. Se ele é responsabilizado pelo pecado, se ele é culpado pelo pecado, se ele é punido pelo pecado, aí já é outra conversa. Aí já é uma outra questão teológica que a gente pode trabalhar num outro dia. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a criança ela já nasce em pecado. Isso está no coração. Você vê que a rebeldia está no coração da criança desde cedo. Meus filhos quando nasceram, os dois, não foi diferente com nenhum deles. E também acho que não foi diferente com seus filhos, não, Eldo. Você falava para ele assim, não mexe aí. Aí ele ia lá engatinhando, olhava para você. Aí ele olhava para o lugar. Aí ele começava, o vaso, né, aquele vaso caríssimo que você comprou e deixou no canto da sala. Ele estava lá colocando a mão. Você não mexe aí, ele tira, ele olha para você. E aí ele põe de novo. E ele vai te desobedecer. Ele vai colocar o dedinho na tomada, você fala, não põe o dedo na tomada. E ele vai colocar o dedo na tomada. Por quê? Porque já está nele. Já está nele esse sentimento, esse propósito de entender o mundo pelo prisma dele. Não interessa o que você fale, ele quer experimentar. Então quando a gente fala dessa relação, a gente olha para todo mundo aqui, todo mundo é fruto de pai e mãe. Em algum momento da vida, sua mãe se relacionou com o seu pai e nasceu você. Olha que maravilha! Olha que bênção maravilhosa, porque nós somos gerados pelo desejo voluntário ou aparentemente involuntário, consciente ou inconsciente de um homem e de uma mulher. Você foi gerado no ventre de uma mulher por um tempo, talvez 9 meses ou menos, ou um pouquinho mais. Mas é um processo duro que às vezes as mães fazem questão de lembrar. Não é verdade? Sua mãe nunca disse isso para você, não? Te carreguei 9 meses. Aí você fala assim, ih? Aí ela fala assim, e você não tem consideração por mim. Aí você faz alguma coisa, sua mãe diz assim, você não sabe dar valor para a mãe que você tem. Aí acontece alguma coisa, ela vai dizer assim, um dia você vai ter filhos igual a você. Aí é praga, né? Aí é perigoso essa fala, né? Um dia você vai ter filho igual a você. Aí você fala assim, tomara que não. Por quê? Porque ela está querendo dizer, ó, você precisa valorizar o que eu faço. E quando você tiver filho igual a você, você vai sofrer como eu sofro. Minha mãe, ela diz assim, no dia que eu sumir, porque vai ter um dia que vocês vão chegar, eu não vou estar aqui, eu vou ter pego minhas coisas e vou embora. A gente ficava olhando assim. Vai para onde, né? É aquele jeito da mãe resolver as coisas às vezes, né? Um dia você vai chegar em casa e eu vou ter sumido, você nunca mais vai me ver. E aí a gente fica pensando, poxa vida, o que eu fiz, né? A mãe querer sumir. Foi grave dessa vez. Porque no fim das contas, é mãe. Por que eu estou falando isso? Porque é importante lembrar que no processo, houve a participação de 2 pessoas. Essa participação pode até ter sido breve, rápida, às vezes mal feita. Às vezes um encontro, às vezes um caso. Mas é importante lembrar que sem a participação dessa pessoa, dessas pessoas, você não estaria aqui. Eu quero chamar sua atenção para o seguinte, presta atenção nisso. Sem o seu pai e a sua mãe, sem esse encontro, se esse encontro não acontecesse, bem feito ou mal feito, bom ou ruim, se esse encontro não acontecesse, você não estaria aqui. Eles são a causa, eles são a razão. Quando criança e adolescente, nas crises de raiva, eu sempre pensava assim, eu podia ter nascido na família dos meus amigos. Que a família dos meus amigos que é legal, o pai deles que é bom, a mãe deles que é boa. Eu acho que esse é um sentimento natural de cada adolescente. Mas eu estou fazendo uma conjectura, ou eu fazia uma conjectura, que ela não existe.
Porque se não fosse nessa família, se não fosse nessas condições, eu não existiria. E se eu não existisse, eu não teria condições de fazer nada. A questão é a seguinte: por que dizer isso? Esse é o primeiro desafio a se entender em família. Foi por causa desse povo que você existe, foi por causa de um pai que talvez tenha abandonado, ou tenha sido um péssimo pai que você ganhou a vida. Se não fosse por ele, você não existiria. Foi por causa de uma mãe que talvez tenha sido uma mãe dura, uma mãe exigente, uma mãe difícil, mas foi por causa dela que você veio à existência. E isso deve gerar na gente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tem que gerar na gente gratidão. Eu quero convidar você a pensar sobre isso, porque isso deve gerar em nós gratidão. Gratidão pela existência, gratidão pela vida, gratidão pelas pessoas que contribuíram para que você viesse à existência e estivesse aqui hoje essa noite. Tem gente que participou. Ah, mas a minha mãe tentou o aborto e não conseguiu. Deixa eu dizer algo para você. Quem quer morrer, morre. Quem quer matar, mata. Entendeu? Eu contei aqui de manhã, eu tive uma experiência, quando eu estava no seminário, no meu 3º ano de seminário. Nós morávamos em 3 numa república. Morava com a gente um pai de família. Ele tinha uma filha recém-nascida, tinha acabado nascido há alguns meses. E um dia nós tivemos uma janela na aula, no meio da semana, não tivemos aula. E ficamos ali no apartamento praticamente o dia todo. Batemos papo, fizemos algumas coisas, mas a gente reparou, eu e o outro rapaz que morava, a gente reparou que o terceiro não saía do quarto. Ele ficou ali no quarto. Até que no meio da tarde a gente está assistindo o filme, a gente falou: rapaz, ele não vai sair do quarto, batia. Rapaz, está tudo bem? Não, está tudo bem. Eu estou fazendo uns trabalhos, o outro está na classe dele falando, mas não tem trabalho para entregar. Eu sei que quando chegou no meio da tarde, aquela porta abriu e o rapaz tombou para fora, começou a vomitar, foi aquela cena terrível, lamentável. E a gente virando ele para ver se não engasgava, aquela situação toda, liga para o SAMU e corre para lá, corre para cá, pede socorro. E aí o tempo foi passando, até que eu entrei no quarto. Quando eu cheguei no quarto, tinha uma carta de despedida para a esposa e para a filha. Ele tinha tentado se matar. E aí eu fui ver o que ele tinha usado. Então, em cima da escrivaninha tinha uma garrafinha, uma cumbuquinha. Dentro dessa cumbuca tinha Baygon, acho que eu falei isso aqui outro dia, tinha Baygon e tinha Tang. Misturou com Tang. Que coisa já está horrível. Mas me chamou muita atenção, porque em cima da mesa tinha 2 caixinhas de veneno de rato. Uma fechada e a outra só no saquinho, mas o saquinho estava fechado. E o que me chamou mais atenção é porque ele era um químico, ele tinha uma formação em química. E um químico que quer morrer, ele sabe que muito mais eficaz do que o Baygon é o veneno de rato. Então ele escreveu toda a carta, usou o Baygon, mas não usou o veneno, porque o veneno é fatal. O veneno de rato, ele seca por dentro. O Baygon fizeram uma lavagem estomacal, no dia seguinte ele já estava bom. Porque no fim das contas, quando a gente quer tirar, a gente tira. Uma mulher que quer tirar o filho, tira. Se você está aqui é porque ninguém quis tirar você, de verdade. Porque até cogitaram, porque a vida podia ter sido melhor. Chegou na hora errada, podia ter esperado mais. Não foi aquilo que a gente estava pretendendo para o momento. Sem ela talvez agora, sem essa criança talvez agora tenha sido melhor. Talvez um pensamento besta que passou na mente de alguém. Mas no fundo, esse alguém te desejou e esse alguém quis que você estivesse aqui. Não, mas meu pai sumiu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seu pai sumiu, mas se ele não existisse, você também não existiria. Em geral, a gente olha para a nossa história sempre com um olhar de vítima, e isso é muito pesado. O que eu estou querendo dizer para você?
É que a questão é que nós precisamos deixar o lugar de vítima e assumir o protagonismo da nossa história. E assistir a vida por um prisma diferente. Você não é vítima de nada. Você é uma pessoa cheia de bênção. Você é uma pessoa cheia de capacidade de dar um rumo novo com Jesus Cristo na sua vida. Você é uma pessoa que com Cristo pode dar uma direção nova para a sua vida. Você é alguém que com Cristo pode dar um rumo novo para a sua história. Você é alguém que aos pés de Jesus pode fazer de uma vida triste, de uma vida pequena, uma vida abençoada, transformadora e relevante. É sobre isso que eu quero dizer para você. Que se você nasceu de uma família boa ou não, se você nasceu de uma família que te rejeitou, se você viveu uma rejeição, se você viveu crises, se você viveu traumas, se você viveu onde você não queria ter vivido, se você nasceu onde você não queria ter nascido, agora já não interessa mais. O que interessa é que você está vivo, o que interessa é que você existe, e a minha pergunta é: o que você está fazendo com a sua vida? Você vive motivado pela paixão de viver, ou você vive motivado pelo rancor de que as coisas não foram do jeito que você imaginou? É sobre isso que nós estamos falando. Falar que a família é a porta, falar que a família é a razão da nossa existência, significa dizer: Senhor, obrigado, porque através dessa família eu vim à existência. Não dá mais para dizer: eu sou assim porque minha mãe me rejeitou, eu sou assim porque meu pai me abandonou, eu sou assim porque tentaram um aborto, eu sou assim porque lá na infância aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu sei que pode ter sido muito duro, mas você chegou até aqui, e se você chegou até aqui, coloque a sua vida no altar e faça da sua vida uma grande bênção. Porque Jesus tem esse propósito para você. Essa é a ordenança final da vida de Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus quer usar você, Jesus escolheu você, Jesus quer dar poder para você, para que você seja uma bênção nas mãos dele. Você pode ser melhor. Você pode ser o que Deus quer que você seja. Nós somos responsáveis por assumir as rédeas da nossa própria existência. E aí, se eu vou viver aos pés de Jesus, eu preciso fazer uma entrega e decidir por isso. E decidir por isso. Quando você entende que a família é a porta, você para de reclamar, você para de lamentar, você para de idealizar, você para de fantasiar ou de se perguntar como teria sido se eu nascesse em outra família. Mas você abraça a oportunidade de dizer: é isso. É isso. Seu irmão é difícil? Seu irmão é difícil? É isso que você tem. Pega esses limões que a vida te deu e faça uma limonada. Não é assim que o pessoal diz? Pega os limões que a vida te deu e faz uma limonada, ao invés de ficar chorando porque você queria comer manga. Ou queria comer jaca. Gente, você gosta de jaca? Maravilha. Pega o que Deus te deu e faz isso ser uma bênção. Tem uma vida fantasiada, mas tem também uma vida real. Quem abraça a vida real é mais feliz, sabia disso? Quem abraça a fantasia é frustrado. Quem abraça a fantasia é frustrado, mas quem abraça a vida real é feliz. Essa é a questão. Guarde isso. Mas meu pai me deixou, minha mãe casou de novo. Lembra disso, família é cumulativa, ela não é substitutiva. Seu padrasto não substitui seu pai. Ele acumulou. Agora você tem um pai e um padrasto, 2 pessoas para cuidar. Ah, tem a madrasta, que bom, você tem a mãe e a madrasta. Ah, mas ela é terrível, que bom, você tem ela, faça desse limão uma limonada. Traz para o teu lado ao invés de ficar reclamando da vida. Eu acho que a gente tem oportunidades, a gente não pode perdê-las. Olha a sua existência. Porque tem gente que diz: como é que você fala assim, como é que você sente, se você sentar na minha sala essa semana e contar uma história triste, eu vou estar sempre pensando assim: pode ser muito triste a história, mas ele está aqui, olha onde ela chegou.
E quanto mais triste for a tua história, mais eu vou te admirar e pensar, olha até onde você chegou, que maravilha, pode chegar muito mais longe. Pode ir muito mais além. A Bíblia é recheada de histórias, de pessoas complicadas, de pessoas difíceis. Olha a história de Jacó, gente. A gente falou sobre Jacó esses dias atrás. Olha a história de Jacó. Quer alguém complicado igual Jacó? Quer alguém difícil como Jacó? Quer alguém enganador como Jacó? Quer alguém mentiroso como Jacó? E de repente Jacó era um instrumento nas mãos de Deus. E não era um instrumento qualquer, um instrumento poderoso. E toda a nação de Israel foi formada a partir de Abraão, de Isaac, mas foi estabelecida em Jacó. E teve o seu nome mudado para Israel. Como é que chama a nação? Israel. Olha o que Deus pode fazer. Lembre-se disso. Família é o meio pelo qual você vê a existência. E aí a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe. Ah, pastor, mas não dá para honrar dá. Você pode falar que assim, ó, pastor, não dá para ouvir tudo que ele diz. Tudo bem, eu concordo com isso. Tem pais que não têm sabedoria nenhuma, então não dá para ouvir tudo que fala. Então você ouve, a sabedoria está em não praticar aquilo que ele diz, né? Porque tem gente que é sábia que pratica o que o pai e a mãe diz, mas tem gente que é tão sábia que às vezes não pratica porque sabe que é bobagem. Que já percebeu que vai contra princípios bíblicos, princípios divinos. Então assim, preste atenção nisso. Honra teu pai e tua mãe. É possível? É possível. Segundo lugar, família é o meio pelo qual a gente aprende a se relacionar com o mundo. Família é o meio pelo qual a gente aprende a se relacionar com o mundo. Porque é no contexto familiar que você aprende a se relacionar com as pessoas. É lá na família. Porque a gente sabe hoje que muito da formação do caráter de uma criança acontece até os 3 anos de idade. É a família que influencia. A 3 anos de idade, quem cuida do bebê, quem cuida da criança? É a família. É até os 3 anos de idade que vão sendo incutidas as coisas lá. Presta atenção nisso. Muita coisa. Depois tem outras coisas que vão acrescentando até os 6 anos. Mas a infância é o lugar onde as coisas acontecem na vida da criança, que ela entra em formação. Mas olha que negócio interessante. Eu saí aqui do vídeo? Obrigado. Mas olha que negócio interessante. A criança, quando ela nasce, ela não tem a mesma capacidade de compreender a vida como a gente compreende. Então a criança, quando ela nasce, qual que é a única coisa que ela entende? A mãe. Aliás, para a criança, a mãe é uma extensão dela mesma. Porque assim, é gerado na barriga da mãe, sabe o cheiro da mãe, ouve a voz da mãe, reconhece a voz da mãe com uma facilidade. Às vezes está lá o bebê chorando, a mãe fala assim, cheguei, ele para. E aí está o pai lá, né? Está o pai chacoalhando o filho para ver se o filho para. E chega a mãe e fala, cheguei, parou. Aí o pai fala, meu Deus, o que aconteceu? Há uma relação. É como se a mãe fosse parte da criança. Para a criança, a mãe é uma extensão dela, não é outra pessoa, é ela mesma. Com o tempo, a criança vai entender que existem outras pessoas. E a primeira pessoa que a criança normalmente entende que chegou e separa-se da mãe é o pai. E o pai, ele vai estabelecendo uma relação estranha com a criança. Porque o pai, ele vai estabelecendo uma relação de lei, de ordem, de limites. Quem normalmente cumpre esse papel nas famílias, às vezes até acontece diferente. Tem pais muito permissivos. Mas quem cumpre esse papel normalmente na família é o pai. É o pai que chega para o moleque e fala, não mexe nisso não. Isso aí é do pai. Isso aqui é ferramenta, não mexe nisso aí não. Está lá um moleque com a serra, né? Não mexe nisso não. Aí o menino mexe na faca não mexe nisso não. O pai normalmente ele é o primeiro a começar a colocar o não. Eu costumo dizer, é um barato. Em casa, a Lu às vezes, a gente tem um sotãozinho em casa, e a Lu fala para os meninos, desce para comer. E nada. Desce para comer. E nada. Daqui a pouco eu chego em casa e ela fala assim, pede para os meninos descer, eu já chamei 10 vezes.
Eu falo assim, os dois, desce agora para comer. Daí, ela fala, o que acontece? Eu falo, é que ele sabe que se não descer, o chinelo vai cantar. E é verdade, experimenta não descer. Eles sabem que o negócio vai. Eu posso subir lá, e se eu subir vai ser ruim. Então eles descem. Porque pai é isso. Pai faz essas coisas. A mãe é afetiva. A mãe fica com ele no colo. A mãe brinca com o bebê chora, tá tudo bem. Eu me lembro assim, eu na minha experiência do primeiro filho, meu primeiro filho, assim, eu estava com ele no colo, às vezes ele chorava, eu falava assim, fica quieto. E ele chorava, e não ficava quieto. Eu falava, e não chorava. Pensa num pai que não sabia. E quanto mais bravo eu ficava, mais chorando ele ficava, e chorava mais alto. E eu não via a hora da minha esposa acordar ou chegar para entregar para ela o negócio, porque não obedecia. Mas chega uma hora que obedece. Então o pai ele tem essa relação, e a criança começa a ver que o pai é uma outra pessoa, e que o pai põe limite, que ela não pode fazer o que ela quiser, e que ela não vai ter aquilo que ela quer. E de repente a criança começa a crescer, e ela começa a perceber que tudo aquilo que ela quer na vida, nem tudo ela tem. E quando ela percebe que tudo ela tem, aí ela vai virar uma criança mimada, chata e antissocial. Mas quando ela percebe que ela não pode ter tudo o que ela quer, porque ela está ouvindo não do pai, começa a ouvir não da mãe, aí os limites começam a acontecer. Ela começa a se relacionar com o mundo. E se relacionar bem. Por exemplo, me lembro uma vez, fomos ao shopping, eu e minha mãe. E na época, eu era apaixonado por uma arminha, tinha uma arminha que atirava uma bolinha, que parecia uma bolinha de ping-pong. Era uma arminha que atirava aquilo lá, e eu achava aquilo o máximo. E eu falei para ela, a gente passou na final, eu falei, mãe, eu quero. Ela falou, não. Eu falei, mas eu quero. Ela falou, não. Eu falei, mas eu quero. Ela falou, não. E aí eu comecei a gritar. Como aquelas crianças educadas que você vê no mercado, nas lojas, no shopping. E eu me lembro que ela me puxou. E quando ela pisou o pé na escada rolante para descer, eu puxei ela e ela caiu. Irmãos, eu não tinha para onde fugir porque ela já estava segurando em mim. Ela já me agarrou ali na hora. Não deu tempo de correr, Helder. E naquela época, os direitos humanos não era um negócio que é hoje. Porque se fosse, eu estava livre. Ela me levou para o carro, e no carro não deu tempo de fechar a porta antes. Porque ela não entrou no banco do motorista, ela entrou ali atrás comigo. Eu apanhei como nunca. Aquela senhorinha lá que você vê aqui de vez em quando, magrinha, pequenininha. Vocês não sabiam do que ela era capaz. É que hoje ela não me pega mais. Mas vocês não sabiam do que ela era capaz. Nunca mais pedi a arminha que atirava a bolinha. Aquele dia eu aprendi que eu não podia. Eu aprendi que o meu desejo não podia sobressair ao desejo dos meus pais. Eu aprendi que nem sempre que eu quero alguma coisa eu vou ter. Por mais que eu deseje muito. Porque a vida é assim. Porque a família nos ensina a nos relacionar com os outros. E aí Deus fala, multipliquem-se, tenham filhos, mas aprendam a se relacionar. E quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, o que Deus está nos ensinando? Deus está nos ensinando a como se relacionar. Eu falei sobre isso na semana passada, que Deus ama a família. Deus criou a família de acordo com a sua própria existência. Porque lá em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Não está no singular, está no plural. Porque Deus é uma família. E porque Ele é uma família, Ele ama a família. Por isso que família, nós cristãos entendemos a família como um projeto de Deus. É por isso que nós cristãos incentivamos as pessoas a lutarem pelas suas famílias até o fim.
Por quê? Porque família é um projeto de Deus. Não desista da sua família, invista na sua família, ore pela sua família, clame a Deus pela sua família, interceda pela sua família, mas não desista da sua família. Porque Deus é família. Pastor, mas como assim Deus é uma família? Façamos nós a nossa imagem e a semelhança, façamos tudo. Façamos o homem. Façamos quem? Deus Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo, em Gênesis capítulo 1, o verso 2, o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava ali. Mas a Bíblia também diz que Jesus estava lá. Onde que a Bíblia diz isso? João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí mais para frente diz, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Porque Jesus é a razão da criação. Jesus é a palavra criadora. O termo de João é logos, palavra. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra criadora. E sem a palavra criadora nada teria sido gerado. Quando Deus diz façamos, há um Deus trino fazendo. Esse Deus é uma família, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, mas Ele é um só Deus. E quando Ele cria um homem à imagem e semelhança, é interessante porque Adão estava lá, mas Deus Ele se incomoda, não é Adão que se incomoda, é Deus quem se incomoda, porque não havia quem vivesse com Adão, não havia quem o auxiliasse. Então Deus cria a mulher. E acaba a paz de Adão no paraíso. Não, não é verdade. Começa uma ordem no paraíso. Porque o paraíso está desarrumado, viu? Devia estar bem desarrumado. Mas aí Deus criou uma mulher, colocou ordem no paraíso. E as coisas começaram a se acertar. As coisas começaram a encontrar o seu caminho. Porque Deus achou que não era bom que o homem estivesse só. E disse mais ao homem, tenha filhos. Se relacione com seus filhos. Encha a terra. Encha a terra de pessoas. E chega num momento que Adão, acho que ele vai tendo filhos e filhos, porque Adão não tem só Caim e Abel, Adão vai tendo filhos, a Bíblia diz que Adão tem filhos, e ele vai colocando filhos na terra, aí chega num momento em que Caim e Abel começam a encontrar as filhas, e eles se casam, e aí eles vão tendo filhos, e eles vão povoando a terra, porque assim, eles não viveram 50, 100 anos, eles viveram muitos anos. Na Bíblia, a idade dos primeiros personagens são idades de mais de 200, 300, 400 anos. Alguns chegam a 800, outros chegam até 900 anos. E com 900 anos dá para fazer filho, hein? Jesus amado. E lá não tinha esse negócio de... Como que é a cirurgia? Como chama? Hã? Não é vasectomia, de cesárea. Não tinha cesárea. Já pensou? E ali tinha filhos, irmão. E eles foram se casando e tendo filhos e povoando a terra. E se relacionando. Aí Deus olha e fala assim, olhem para a nossa imagem e se relacionem também. E terceiro e último lugar, eu quero lembrar então que a família é a porta para o mundo. Às vezes parece clichê falar algumas coisas assim, mas famílias fortes geram sociedades fortes. Famílias fracas geram sociedades fracas. O menino que desrespeita o pai, que cospe no pai, que bate na mãe, dificilmente vai respeitar um professor, dificilmente vai respeitar um policial. Você ensina o seu filho na família, ele vai ser um bom cidadão fora dela. Nós temos a responsabilidade de cuidar das nossas famílias. Há um tempo atrás, eu vi um garoto, criancinha, pequenininho, tem uns 3, 4 anos. A mãe falava, não, ele batia na mãe. Ele falava, eu quero. Aí a mãe dava na mão dele. Aí a mãe virou para mim e falou assim, é hormônio, pastor. Eu falei, não, isso é demônio. Hormônio não é não. Isso aí não é possível que seja hormônio. Mas no fundo não é nem hormônio nem demônio. Isso é falta de limite. Os filhos, eles refletem a casa. E a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado. Terceiro e último lugar. Eu aprendo com esse texto que família
é o bem mais precioso que nós temos. Lembre-se disso. Família é o bem mais precioso que você tem. Pelo seguinte, não é só porque você gerou ou foi gerado, mas é porque vai ser a sua família que vai estar com você até o fim. É a sua família que vai caminhar com você até o fim. Nos momentos mais difíceis da vida, quem vai estar lá? A família. No momento que você tentar construir algo maravilhoso, que você investir tudo, de repente não dá certo, quem vai estar com a porta aberta? A família. No momento que você estiver machucado, passar por uma cirurgia, estiver numa situação difícil, quem vai estar lá com você? A família. No momento que as coisas acontecerem, no momento que der errado tudo que você planejou na vida, quem vai estar com você é a família. E no momento que você fechar os olhos para esse mundo, quem vai lá velar o seu corpo, quem vai lá dar tchau para você é a sua família. E eu vou dizer, por pior que você seja. Porque até pessoas ruins têm o seu corpo velado pela família. E eu já vi famílias velando pessoas quase que solitariamente. Poucas pessoas na sala, mas pouquíssimas. Por quê? Porque já, às vezes, as suas filhas, nem a ex-esposa não está mais lá, porque a ex-esposa já se separou faz tempo. Então, só lá os filhos, as filhas, principalmente as filhas que cuidam. São cuidadoras natas. Porque, às vezes, ninguém vai lá dar tchau. E é triste quando você vai fazer um velório que não tem ninguém para dar tchau. A pessoa foi ruim, não tem amigo, mas pelo menos as filhas. Uma vez eu fui fazer um velório com filhas, e as filhas diziam justamente isso para mim. Só tinha 2 filhas. E elas falaram assim, ó, só veio a gente, o pastor só ora para a gente pediu só para o senhor orar aqui, porque não vem ninguém, não vem a família, ele abandonou a nossa família há muitos anos atrás. Depois disse assim, ó, e a família que estava com ele há pouco tempo abandonou depois que ele ficou doente. E ninguém vem ver ele. É só a gente mesmo. Então a gente vai, eu queria que a gente orasse. Ok, vamos orar. E eu fiquei pensando, triste fim de quem não valorizou o bem mais precioso. Seu filho, ele é uma extensão de você. Filhos são extensão de pai, é um barato isso. Filhas são extensão de mãe. E como, você quer uma prova disso? A gente adora colocar as nossas expectativas e suprir nos nossos filhos as nossas idealizações que nós não suprimos em nós mesmos. Aí você chega para o seu filho e fala assim, ó, você tem que ser enfermeiro, viu? Ó, você tem que ser um empresário de sucesso. Por que você está exigindo isso do seu filho? Porque você queria ser e não foi. E aí você tem que dizer para o seu filho o que ele precisa ser. A gente adora isso. Mas no fim das contas, a gente só precisa dar aos nossos filhos asas para que eles possam voar. Dê condições para que eles possam sonhar. Vamos errar? Vamos. Mas não carregue culpas por causa disso. Vamos acertar? Vamos. Mas incentive os seus filhos para que eles sejam o que Deus quer que eles sejam. Esses dias eu estava conversando com alguém, eu não me lembro quem essa semana, dizendo justamente isso. O maior legado. Foi com o empresário da cidade também. Empresário, a gente está conversando, eu falei para ele, meu pai não me deixou R$1. Meu pai não me deixou um tostão. Mas meu pai me deixou tudo. Minha mãe, quando ela partir, ela vai me deixar tudo. Porque tudo que eles vão deixar, tudo que ele deixou e tudo que um dia ela vai deixar, é a fé. E eu vou dizer, com fé, a gente pode qualquer coisa nesse mundo. Talvez você diga assim, meu pai não me deixou a fé. Mas glórias a Deus pela vida dele, porque hoje você tem a oportunidade de ser confrontado para viver uma vida de fé. Hoje eu quero desafiar você a se entregar à fé completamente. E quando você vai olhar para a sua história, você vai dizer, por mais difícil que a minha história tenha sido, ela me levou a Cristo, que maravilha! Porque se a minha história me trouxe a Cristo, a minha história é uma história de sucesso, a minha história é uma história com um final feliz.
Porque em Cristo nosso final já está decretado. Aquele que está em Cristo já é nova criatura. Mas aquele que está em Cristo e lê as Escrituras, sabe qual é o seu final. E essa é a grande bênção da vida cristã. Que aqueles que amam a Jesus já sabem o seu final. E o seu final é a vida eterna. O seu final é a vitória eterna em Cristo Jesus. Então eu quero dizer para você, se seu pai e sua mãe não deixaram nada, seu pai te abandonou, mas se você tem a fé, eu quero lembrar que você tem o Pai. Você tem o Pai. E quando alguém disse, Senhor, Jesus, eu não sei como orar, os discípulos disseram isso para ele. Ele falou, vocês querem aprender a orar? Queremos. Então quando vocês forem orar, digam assim, Pai nosso, Abba Pai, Paizinho querido. Os discípulos, eles se surpreendem com aquela fala. Porque Deus era o Senhor, Deus era alguém distante, Deus era alguém, e de repente eles falam, quando vocês forem orar, digam, meu Paizinho querido, meu Pai presente, meu Pai que não está distante, meu Pai que faz parte da minha vida, quem eu amo, meu Pai que está do meu lado. Porque você tem um Pai, e esse Pai é o melhor Pai de todos, e Ele nos ensina todos os dias e Ele não falha. Jesus, Ele é nosso irmão, segundo a palavra de Deus. Ele é o primogênito. Mas Deus é Senhor, o nosso Pai. E Ele cuida de nós. Amém? Amém, irmãos? Nós somos uma família porque Deus é o nosso Pai. E Ele é nosso Pai porque nós temos uma fé. Esse negócio de que Deus é Pai de todo mundo, não. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos. A gente vira filho quando a gente entrega a vida para Ele. E a gente pode experimentar o seu amor. Feche os seus olhos, vamos orar. E eu quero desafiar você hoje a olhar para a sua história. Você na sua casa, feche os seus olhos agora. Talvez seu pai tenha morrido cedo. Talvez a sua mãe tenha falecido cedo. Mas eu quero dizer para você, agradeça pela existência deles. Talvez não tenha sido do jeito que você idealizou e gostaria que fosse. Mas eu quero lembrar você que foi. É isso. Louvado seja Deus pela sua existência. Tem gente que perdeu a mãe no nascimento. Teve gente que perdeu o pai quando ainda criança. Isso gerou um vazio, uma falta. Mas eu quero que você ore hoje dizendo, Deus, eu quero te agradecer pelo meu pai e pela minha mãe, porque se eles não tivessem se unidos, eu não existiria. Eu quero te adorar pelo dia que eles se conheceram. Eu quero te adorar pelo dia que eles se relacionaram. Eu quero te adorar porque o Senhor me trouxe a existência. E porque o Senhor me trouxe a existência, eu quero ser grato. E eu quero fazer da minha vida uma vida relevante, uma vida transformadora, uma vida no teu altar. Eu quero ser uma ferramenta poderosa em suas mãos. Ouça o que eu digo a você, meu irmão, nessa noite. A você, minha irmã, nessa noite. Deus quer fazer de você uma ferramenta poderosa nas mãos dEle. E Ele pode fazer. Ele pode fazer. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus quer te dar poder. E o poder de Deus vem através do Espírito Santo em você. Deus quer encher você de poder. Ele quer que as suas palavras sejam poderosas. Ele quer que as suas palavras sejam transformadoras. Ele quer que as suas orações sejam orações que curam, que restaurem, que refaçam o que foi desfeito. Deus quer levantar, através dessa igreja, através da sua igreja espalhada na face da terra, uma igreja poderosa, uma igreja que ora e que crê naquilo que está falando. Uma igreja que experimenta milagres.
uma igreja que profetiza, uma igreja que abençoa, uma igreja que restaura, uma igreja que levanta. Eu quero dizer para você, irmãos, é tempo de restauração da nossa casa, é tempo de restauração da nossa família. Comecemos a profetizar vida sobre os nossos lares. Na sua oração, se você olha para a sua história e você tem dó daquilo que não aconteceu, eu quero dizer para você, comece a adorar a Deus pelas coisas que aconteceram. Se aconteceu muita luta, muita desgraça na sua casa, eu quero dizer para você que você é um vencedor. E se você venceu tudo isso, você pode vencer ainda coisas maiores. Louvado seja Deus. Senhor, abençoa meus irmãos e irmãs que estão aqui. Abençoa meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo em casa. E abençoa as nossas casas. Abençoe as nossas famílias em nome de Jesus. Abençoe os nossos caminhos, abençoe os nossos princípios, abençoe a nossa vida, Senhor Jesus. Restaura a nossa casa, restaura a nossa sorte, restaura a nossa família, ó Deus, e ajuda-nos a ver os milagres, ajuda-nos a crer naquilo que é impossível. Quando nós olhamos para a Tua palavra, quantos filhos nós vimos serem curados. Nós vimos, ó Deus, um filho sendo ressuscitado por Jesus. Nós vimos meninas sendo curadas. Nós vimos, ó Deus, jovens sendo restaurados e libertos de espíritos malignos que destruíam. Porque Tu és Senhor, Tu és o totalmente outro, Tu és aquele que tem poder para fazer aquilo que a gente não pode fazer. Ajuda-nos a crer, ó Deus, em Ti. E ajuda-nos a experimentar os Teus milagres, a começar pela nossa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.